Alô você, o nosso bate-papo de hoje aqui no podcast do Tony é com o senhor Imar Rocha. Doutor Imar quase que dispensa apresentações, mas nós estamos falando para um público de caçador da região e quiçá do outro lado do mundo. Então pode ocorrer, e certamente ocorre, que alguém não saiba quem é Imar Rocha. Doutor Imar, quem é o ex-prefeito Imar Rocha? Bom, inicialmente eu vou dizer de onde eu vim. Né? Eu nasci no Paraná, mas passei a minha infância e adolescência na localidade do Butiá Verde, no interior de Fraiburgo, onde meu pai tinha uma pequena fazenda. Tá? De lá, eu voltei para a União da Vitória, onde nasci, para estudar. Me formei no segundo grau de contabilidade. Fui para Curitiba, iniciei a universidade lá. Aí meu pai faleceu em 74 e eu voltei para o Butiá Verde. Aí eu era o filho mais velho. E lá dei continuidade ao trabalho do meu pai, porque minha família vivia daquilo. O senhor fala Butiá Verde, o senhor está falando do Butiá Verde da Fazenda Rocha, interior de Fraiburgo, quase divisa com Lebon Regis. Exatamente. E meu pai morava em Lebon Regis, do outro lado do Rio Roberto. Né? Era a fazenda dele. E então de lá eu retornei à União da Vitória. Me formei em contador, fui para Curitiba e em 64 meu pai faleceu, eu voltei para o Butiá Verde. E lá fiquei durante 3 ou 4 anos dirigindo lá a propriedade do meu pai. E como nós éramos 5 irmãos, eu resolvi vir para caçador. Né? Eu exerci a profissão, eu sou contador formado, e vim exercer a profissão. Trabalhei muitos anos ali com o seu Vitor Pavés, que tinha as empresas madeireiras, e dava aula no então Colégio Jorge Lacerda. Me formei em História na Faculdade de Palmas, continuei dando aula no Jorge Lacerda, no Colégio Nossa Senhora Aparecida, e criei o Colégio Marcos Osso. Eu fundei o Colégio Marcos Osso, segundo grau do colégio. Aí em 76, em 74 fui candidato a deputado, em 72 fui candidato a vereador. Fui o vereador mais votado do MDB. Caçador? Em Caçador. Eu vim em 69 para Caçador e fui levado para o MDB pelo falecido Albino Potric, que era o presidente do MDB aqui de Caçador. E que hoje dá nome a uma das maiores avenidas em extensão que corta toda a região do Martelo. Exatamente. E merecedor do nome, o Potric. E ele me levou para o MDB, ajudei ele a reestruturar o MDB, saí candidato a vereador, em 72, me elegi vereador, em 74 saí candidato a deputado estadual. E fiz aqui em Caçador 60% dos votos. E então começou a minha, praticamente, em 72, mas em 74 a minha carreira política se firmou pela quantidade de votos que fiz. Em 76 fui candidato a prefeito, fui derrotado pelo então prefeito Reno Caramori. Em 82 voltei a ser candidato a deputado, junto com o prefeito Menta e o Marçal, que eram candidatos a prefeito do MDB, porque naquela época os votos tinham que ser vinculados. Quem votava para prefeito, vereador, deputado, tinha que ser no mesmo partido. Era de cima e embaixo. Então, como eu era o mais conhecido, eu saí candidato a deputado para ajudar na eleição de prefeito. E realmente ajudei. Quando o senhor fala Marçal, o senhor está falando do Nilton Marçal dos Santos. Isso, foi nosso candidato a prefeito em 82, junto com o Menta e Subregendo. Então, para você ter ideia do que eu representava na época, eu fiz mais de 8 mil votos para deputado estadual. E o Menta, que se elegeu prefeito, fez 6. Então eu conduzi. Nessa época, Caçador tinha quantos mil votos? Eu acho que em torno de 14 ou 15 mil votos. Votos bom. Então, aí a partir de 82, eu não me candidatei, não fui mais candidato apenas dirigi o partido por várias ocasiões, conduzi o partido, fui para a prefeitura junto com o Menta, porque o Menta dizia que ele não assumia a prefeitura se eu não fosse com ele. E daí fiquei na prefeitura até 2003.
E depois, em 2004, no início de 2004, a convite do governador Luiz Henrique, assumi a Procuradoria-Geral do Estado. Né? Ocupei o cargo de Procurador-Geral do Estado, que é o mais alto cargo de advocacia no Estado de Santa Catarina. De defesa do Estado. De defesa do Estado é o maior cargo, né? De advogado, inclusive muitos que não me conheciam, achavam estranho que o Luiz Henrique, governador do Estado, viesse buscar um advogado aqui no meio do mato. Né? O cargo de Procurador-Geral do Estado, amigo telespectador, é o equivalente ao Advogado-Geral da União. Isso. Justo. O que é o Advogado-Geral da União para o governo federal é o Procurador-Geral do Estado para os estados. Justamente. Né? Então, eu ocupei esse cargo de procurador e depois retornei, quando o Luiz Henrique se saiu do governo para ser candidato à reeleição. Eu achei que tinha cumprido a minha missão lá na Procuradoria, criei a lei orgânica da Procuradoria. Aliás, falar em lei orgânica, Márcio, me perdoe eu lhe interromper. Mas quase todas essas leis orgânicas da região de Caçador têm a sua impressão. Com certeza. Várias leis. Em toda a região aqui. Eu advoguei para várias prefeituras, câmaras de vereadores, né? Esses institutos de previdência municipais, foi tudo eu que criei em todos os municípios aqui. Até nos municípios que não eram governados pelo MDB, os prefeitos me procuravam para fazer essa minuta da legislação. Mas, enfim, eu daí fui para a Procuradoria, sou até hoje muito bem quisto lá na Procuradoria, o atual procurador, não recordo o nome, o Cobalcini, que é deputado, é meu genro, conversando com o atual procurador, disse para ele, olha, eu percorri aqui as procuradorias, mas nessas procuradorias não é o Bolsonaro o mito é o teu sogro, é o doutor Imar. Então, deixei uma boa impressão na Procuradoria, pela forma de tratar os procuradores e pela forma de tratar os problemas do Estado. Né? E saí de lá, vim de volta para Caçador, retornei à minha advocacia e daí fui convidado novamente pelo governador Colombo para ocupar a Secretaria Regional de Desenvolvimento. E lá fiquei até a extinção da Procuradoria, que foi extinta. Eu entrei lá em 2015, me parece que em 2017, pelo governador que assumiu, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, extinguiu várias secretarias, inclusive a de Caçador. Né? Seu Imar, eu não me lembro a data exatamente, mas eu me recordo que o ex-prefeito Saulo teve o mandato cassado em sua primeira reeleição. Foi um raio, mas está tudo certo. E eu não me recordo exatamente a data, mas eu estava na Câmara de Caçador o dia que o senhor foi eleito prefeito de Caçador, tendo como vice a Luciane Pereira pelo PT. Como é que foi aquela negociação, senhor Imar? Foi o seguinte, a negociação se iniciou com conversas entre o nosso vereador Lilo, né, o Alcidir Ferlim, e o então vereador Darcy Ribeiro, que na época era do PSD. Né? E eles conversaram, e fizemos uma reunião na casa do Darcy, né, lá onde ele morava no Cerro Branco, e fomos lá os três vereadores do MDB, o Carlão, o Lilo e o lá do Jung, Adilson. E o Criminácio, Marcos que era do PT na época, o vereador. Né? Então nós éramos 3 do MDB e 1 do PT. E fomos lá até com a intenção, na conversão, o Carlão estava junto, falecido já. De saudosa memória, Carlos Evandro Luz. Isso, o Carlão, o Beto Cruz, que era o presidente do MDB na época. Betinho. E fomos lá, até na viagem, fomos combinando que nós iríamos indicar o Darcy, que se ele fosse candidato, que nós, os quatro vereadores, votariam nele, porque eram 9 vereadores, né? Então, com ele seriam 5. E fomos com essa intenção. Lá conversamos com o Darcy, e o Darcy disse, não, eu não quero ser candidato a prefeito. Eu só voto, eu voto no MDB, e voto no candidato de vocês, se for o doutor Imar. Se não for ele, eu não voto. E não quero ser.
Daí lá, então, não tinha outra opção. Era o quinto voto? Ele era o quinto voto. E aí, então, acertamos lá na casa do Darcy e começamos as articulações. Depois eu sou muito amigo, sou até hoje, continuo amigo do Binotto, do Wilson Binotto, que também era vereador. E conversando com ele, eu convenci ele já de boa vontade, também se propôs a votar em mim. E assim nós formamos 6 votos. E eu fui eleito por 6 votos a 3, o outro candidato era o Ficali. Infelizmente tenho essa disputa. E tenho essa tristeza, porque eu quero dizer aqui publicamente, já disse inúmeras vezes, mas o Ficali fez um ato que eu tenho gratidão, olhando a tua palavra lá, gratidão, até hoje. O Ficali, apesar de vereador nem sei de que partido ele era, mas de oposição, não me recordo, hoje ele é do PP, não me lembro se ele era do PP ou não, mas enfim, era de partido oposto ao MDB. E ele me indicou para receber o título de cidadão honorário. Me recordo. E daí eu tive que disputar com ele a eleição, mas eu tive que disputar, porque ele era o candidato, eu não tinha o que fazer. Infelizmente era ele. Mas, enfim, fui eleito pela Câmara de Vereadores, governei de abril de 2011, foi no dia 20 de abril, porque com a eleição da Câmara você é eleito e assume no mesmo dia, toma posse no mesmo dia. Então, assumi no dia 20 de abril e governei até 31 de dezembro de 2012. Seu Imar, o senhor, depois de assessor de prefeito, de assessorar tantas câmaras prefeitos pela região, o senhor conhecia e conhece a função talvez melhor que alguns prefeitos. Mas é diferente fazer um decreto e levar para o prefeito assinar do que receber um decreto com a responsabilidade de colocar a assinatura. Como é que foi aquela experiência? Você tem razão, é diferente você estar, é como você está do lado de lá do balcão, é diferente. Mas eu, por toda a minha atividade política e profissional, como você se referiu, eu durante mais de 20 anos assessorei inúmeras prefeituras, aqui na região todas, Macieira, Calmão, Rio das Antas, Timbó Grande, Lebon Regis, Santa Cecília, fui até Ponte Alta, assessorei durante uns tempos lá, Fraiburgo, assessorei o meu amigo querido e falecido Bastiãozinho, que foi prefeito de Fraiburgo. Sebastião Andrade dos Santos. Isso. Então assessorei lá em Fraiburgo, Santa Cecília, também assessorei por tempo, fui advogado do então prefeito Gilberto, do médico Gilberto. Enfim, tudo isso me deu condições de ter experiência, saber o que estava fazendo, mas mesmo assim, é lógico, uma prefeitura como Caçador, que é uma cidade de porte médio, você não consegue olhar tudo. Você não consegue, é impossível. Você tem que se cercar de assessores competentes, pessoas de tua confiança, pessoas competentes. Eu optei, o meu secretário, quando fui prefeito, 70% deles eram servidores efetivos da prefeitura, que eu já os conhecia há muitos anos, e trouxe eles. Eu tinha 2 vantagens com isso. Primeiro, que eles conheciam onde iam assumir, a secretaria que assumiam, e segundo, que eu fazia economia, porque eles já eram funcionários da prefeitura, já recebiam um salário, e eu apenas complementava o salário de secretário. Então eu economizava isso e tinha essa vantagem de ter comigo secretários que tinham conhecimento do que faziam. Que ano que o senhor encerrou esse mandato, digo eu aqui, tampão? Em 2012. 2012. Hoje nós estamos em 2024. O senhor tem menos cabelos, mais cabelos brancos, os que restaram, e o senhor está se colocando à disposição para mais uma peleia, como diz a gente aqui da nossa terra. Como é que surgiu essa ideia? Pois é. Me provocaram? Me provocaram. Eu tinha decidido, o ano atrasado, eu tinha decidido que eu deveria encerrar minhas atividades políticas, porque achei que já tinha feito
tudo que poderia ter, ocupei mais cargo do que eu merecia, do que eu almejava, né? Fui prefeito, fui vereador, fui prefeito, fui procurador-geral do Estado, fui secretário de Estado, né? Fui advogado de prefeitura, de Câmara de Vereador durante muitos anos, fiz defesa de prefeitos, né? Fui assessor da Câmara de Monte Carlo, também, que eu tinha esquecido, né? Enfim, tudo isso eu achei que eu já tinha encerrado, cheguei até a pedir para que não me pusessem no diretório do MDB, porque o MDB tem no seu estatuto que todos os que foram presidentes são membros natos do diretório. Eu pedi, me deixe que outras pessoas mais novas do que eu, que estejam começando, ocupem o cargo. Eu não preciso ocupar o cargo para ser do MDB, né? Mas aí eu fui, como você se referiu, eu fui provocado. Eu tinha encerrado, estava tranquilo, continuo advogando para a prefeitura, sou procurador do município de Macieira, né? Então continuo trabalhando no que eu sempre gostei de fazer, né? E tinha achado que tinha encerrado minha atividade. Aí eu fui procurado inicialmente pelo ex-vereador Valmor, do PT, né? Valmor de Paula. Valmor de Paula, que esteve lá no meu escritório. Doutor Mário, nós estivemos reunidos no PT, nós temos que ter um candidato a prefeito. E ele falou, afinal de contas, o presidente da República é do nosso partido. Nós temos que, Caçador é uma cidade de porte médio, cidade importante, Santa Catarina, né? Nós temos que ter um candidato. Mas nos reunimos lá e chegamos à seguinte conclusão: de nós todos aqui, nós até podemos lançar um candidato, mas não vamos chegar a lugar nenhum, né? E daí analisamos quem nós poderíamos convidar para ser o nosso candidato. E chegamos no senhor, né? Até peço desculpa, ele diz, peço desculpa por essa nossa intromissão, mas achamos que o senhor seria o candidato que tem as características. O senhor já foi prefeito junto com o PT, o senhor tem umas ideias socialistas, o senhor é uma pessoa voltada para os mais necessitados. Eu fui advogado durante mais de 20 anos. Eu advoguei, a minha atividade principal na advocacia era a advocacia trabalhista, tá? Eu fazia mais de 50% dos processos da Justiça do Trabalho eram meus, tá? E eu advogava só para os empregados. Fiz mais de 5.000 ações trabalhistas, sempre do lado do empregado. E também na minha atividade profissional não trabalhista, sempre advoguei para o povo. Não advogava para a empresa, advogava para os meus clientes, sempre foram membros do povo. Eu sou ligado a isso, sou ligado às pessoas até de menos renda, eu tenho essa tristeza, até digamos assim, porque nós aqui, nessa nossa região, Caçador inclusive, a região do Contestado, é a região mais pobre de Santa Catarina, né? A região, nosso povo tem dificuldade. É por aqui que estão os municípios com os IDHs mais baixos. Exatamente, é o IDH mais baixo de Santa Catarina. Aliás, quando eu fui prefeito, eu fui numa audiência com a ministra do Desenvolvimento, que ela me fugiu o nome, na época, né? E fui lá buscar recurso para Caçador. Eu disse, ministra, ela disse, mas você não precisa de recurso. Ela disse, não, você não precisa de recurso, o senhor é de um estado rico. Eu realmente sou de um estado rico. Mas a minha região, ministra, é a mais pobre. Nós somos o Nordeste de Santa Catarina. Não. Aí eu vi que um assessor dela levantou, foi lá para dentro, e nós continuamos a conversa. Daí ele voltou de lá e disse, ministra, o prefeito tem razão. Lá é o IDH mais baixo, é igual ao Nordeste, né? Aí mostrei para ela a nossa dificuldade, inclusive falei do nosso Lebon Régio, lá do Doce, né? O dia que a senhora mandar alguém lá, ou a senhora for lá, eu vou levar nos lugares, vou levar ali no Jung nosso, ali no Santa Terezinha, vou levar lá no Doce, em Lebon Régio, para a senhora ver o nosso o núcleo, né? do Doce. E ela mandou uma assessora que inclusive consegui algumas verbas, né, até para construir uma creche lá na Luiz Tortato.
E ela mandou uma assessora dela, levei ali no Santa Terezinha e levei lá no Doce. Esse aqui, essa é a nossa situação. Então eu me sinto que eu tenho esse dever para com o caçador, tentar melhorar isso. Eu me proponho, com a minha experiência, a experiência que eu tenho de todos os cargos que eu ocupei. E como dizem alguns amigos meus, o doutor Gabriel, laboratorista, disse: Oimar, eu te conheço há 40 anos, você está do mesmo jeito. Né? Eu queria saber qual é o teu segredo para mim inventar a fonte da juventude, eu vou ficar rico. Né? Isso eu não tenho segredo nenhum, sou uma pessoa normal, mas então, dizendo isso é para dizer que eu estou em plena condição de exercer qualquer cargo público e quero exercer, não para ter o cargo por algum capricho, por alguma intenção qualquer, né, por querer ocupar um cargo. Eu já ocupei tudo o que eu podia ocupar, acho que até mais do que eu poderia pensar em ocupar. Então, a minha preocupação e a minha intenção é oferecer essa experiência que eu tenho na administração pública, que acredito eu, sem falsa modéstia, acredito eu, poucos têm essa experiência de quase 50 anos, tanto na atividade política, como na atividade profissional, como na atividade de administração pública, poucos têm isso. Eu quero oferecer essa experiência que eu tenho, e ainda à minha disposição, apesar da idade. Eu tenho 82 anos, Tony, mas estou em plena forma, estou em plenas condições físicas e mentais. E eu quero oferecer isso para caçador. Quero fazer uma administração voltada para o desenvolvimento de caçador, tanto eu tenho essa ligação com a população mais pobre, mas também, quando fui prefeito, fiz várias obras para as empresas. Eu reconheço a necessidade da empresa. A empresa oferece emprego, nós precisamos do emprego. Então eu ofereci, fiz várias obras, fiz para o Tedesco, fiz para o Salamone, fiz lá do Hugo Benetti, a Max Plaster, fiz várias obras para as empresas aqui no sentido de resolver um problema da Guararapes, que tinha um problema com o terreno que foi doado para ela, resolvi o problema. Então eu tenho essa noção, eu sou ligado às pessoas mais pobres, mais carentes, mas eu sei da minha responsabilidade também para com as empresas, para com os empresários, para com os agricultores. Atendia o interior de Caçador, até hoje o agricultor tem plena simpatia comigo, porque eu atendi com o Estado. O agricultor praticamente só te pede a estrada, não te pede mais nada. Ele quer só a estrada para ele poder vir para a cidade e para poder entrar na sua propriedade. Né? E isso eu fiz quando prefeito e vou fazer. Aliás, quero criar, não fiz, não deu tempo, quando eu fui prefeito, em 1 ano e 8 meses apenas, mas se eu chegar lá, e vou chegar, tenho certeza que vou chegar com o apoio da população de Caçador. Quero criar uma patrulha agrícola para servir o interior, para prestar serviço só para o interior. Porque o nosso agricultor, como eu disse, só quer estrada, não quer mais nada. É isso que ele quer. Terminar esses possíveis asfaltos às comunidades que ainda não têm. Vamos nos dedicar a isso. E quero fazer um trabalho intenso na educação. Eu sou fruto da educação. Eu vim lá do interior do Butia Verde. Eu tenho os colegas, eu estudei o primário, Tony, numa escolinha do mato. Até o 3º ano eu estudei lá no Butia Verde, na escolinha do mato. E encontrei aqui em Caçador, anos depois, 2 colegas meus, que foram meus colegas na escolinha lá do Butia Verde, que eram garis da prefeitura, não que tenha uma diminuição, mas é para ver a diferença, entre eu e eles que não tiveram oportunidade. Meus pais tinham condições, eu tinha minha avó que morava em Miranda da Vitória, fui para a casa dela estudar, consegui estudar. Então essa é a diferença entre quem tem oportunidade de estudar e quem não tem. Então eu quero me dedicar à educação, quero transformar as nossas escolas municipais, todas elas com ensino integral. Quero que meu futuro, ou minha futura secretária de Educação,
percorra, vá, quem sabe até Alagoas, até no Ceará, que eles conseguiram subir o IDH, o Ceará, tanto o Ceará quanto o Alagoas, conseguiu subir o IDH, eles têm o IDH mais alto que São Paulo. Né? E são campeões do Enem, hein? Né? São os primeiros lugares no Enem. Né? Então esse trabalho tem que ser, o que é bom tem que ser copiado. Né? E eu quero fazer isso, quero fazer com que nos meus 4 anos nós consiga sair desse IDH aqui, até, digamos, vergonhoso, para nós nos equiparar a outros IDH. Vou me dedicar à educação, claro que vou me dedicar, como eu me dediquei a todas as atividades de caçador, a saúde, melhorar as condições de saúde, o atendimento, principalmente o atendimento. Eu acho que a saúde é uma questão de atendimento. A pessoa tem que ser bem atendida. A pessoa, quando vai lá com a saúde, é porque está doente. Né? Ela está sensível. Ela quer ser, frágil, né? Ela quer ser bem atendida. Eu vou te dizer, no primeiro dia de governo, no outro dia 20, eu assumi dia 21, 22, não me lembro direito, mas enfim, no primeiro dia útil, depois que assumi a prefeitura, eu ia saindo da minha casa, eu moro ali perto do fórum, né, no prédio ali, ia saindo um senhor do posto de saúde, ali do centro. Ele disse, porque eu encontrei aqui, eu vim aqui procurar um médico, ele não me atenderam. Disse, o médico não tem ficha, não sei o que lá, não tem não sei o que. Não, vamos voltar comigo lá. Aí voltei lá, qual é o problema? Não sei o que, não. Deu um jeito aqui, atendo, o senhor está doente. Né? Como é que ele vai vir depois aqui, ou amanhã, depois daquela semana, pode ser que até tempo vá morrer, vamos atender o cidadão, dá um jeito de atender. Né? Manda no outro médico, vê quem atende, no outro posto de saúde. Então, essas coisas, esse atendimento na saúde é uma coisa primordial. Eu acho que atendimento, a pessoa que está doente tem que ser bem atendida, porque ela está sensível, ela vai lá porque ela está doente, se não tivesse doente não iria. Então, e modernizar o atendimento, procurar modernizar todo o atendimento de saúde, e em resumo seria isso. Vou me dedicar a dar essa experiência que eu tenho de vida administrativa, profissional, dar em proveito de caçador. Eu quero devolver à população de caçador o que eles me deram. Aqui eu me realizei profissionalmente, politicamente, criei minha família, tenho minha família, meus 3 filhos, 2 filhas e 1 filho, todos exercendo profissão, tenho uma filha juíza, a outra dentista e um filho advogado, e a minha esposa, que sempre me apoiou em todas as minhas coisas. Aliás, eu tenho um cidadão que é importante, aí, deputado federal, que diz que a minha esposa só faz o que eu digo. Mas não é verdade. Faz o que eu digo, mas faz também o que ela pensa. Mas foi sempre minha companheira, me apoiou em todas as coisas que eu quis fazer, inclusive estava lá quando eu assinei a filiação, estava junto, do PSB, ela estava junto, se filiou também, me dando apoio. E eu esqueci então de dizer uma coisa, de acrescentar uma coisa. Eu fui provocado pelo PT, isso é verdade. Mas fui acolhido pelo PSB, do Barcaro, que me acolheu como candidato, me ofereceu o partido. E não me impuseram nenhuma condição. Os 2 partidos não me impuseram, do que eu achei fantástico. Senhor Imar, interrompendo um pouquinho o senhor, eu também conheço um pouco a região, morei em alguns lugares, trabalhei em vários lugares, e na minha atividade jornalística também andei por vários municípios aqui, e muitos deles, não todos aqui na micro-região de Caçador, você vai falar com um MDBista e o cara te conta a história, fala, não, porque o Imar, às vezes, naquela época da ditadura, vinha aqui quase que meio escondido, nós se reunia meio de noite, em 4, 5, num canto, etc. O senhor falou ali 69, 72, vamos arredondar para 70, 30, mais 23 anos de Congresso, o senhor tem 53 anos de MDB. E por que o senhor está saindo do MDB agora? Pois é, eu também pergunto, eu não sei por quê. Eu só posso dizer da realidade. Eu me propus a ser candidato, e eu acabei de dizer que os dois, tanto o PT quanto o PSB, não me impuseram nada. Inclusive me disseram
que se eu saísse candidato pelo MDB, eles não se opunham e me apoiavam do mesmo jeito. Tá? Então eu me propus a ser candidato do MDB. E fui conversar com o presidente do partido e com os 2 vereadores, lá na Câmara de Vereadores, e disse, olha, eu sou candidato, se não for pelo MDB, vou ser candidato pelo PSB. Daí o presidente do partido, isso foi em novembro do ano passado, me propôs, mas você não aceita de participar de uma prévia do MDB, se a maioria do diretório votar em seu favor, o senhor é nosso candidato. Disse, olha, eu corro esse risco. Tá? Quando que é as prévias? Tem que ser esse ano. Não, marcamos para o dia 15 de dezembro. Tá bom. Marcadas as prévias, eu fui em todos os membros do diretório, levei uma cartinha, conversei um por um. Aí, acho que quando viram que eu ia ganhar as prévias, não fizeram mais prévia. Daí disseram que iam transferir para 15 de janeiro, depois para 15 de fevereiro, depois para 15 de março. Eu acho que transferiram para 15 de outubro. Depois da eleição. Depois da eleição. E daí vieram com uma conversa mole, que eu já nem entendi mais porquê. Não, vamos fazer uma pesquisa na cidade aí. Tá, mas pesquisa no eleitor, eu entendo, sou político, nos falou há mais de 50 anos, participo de eleições de caçador em toda a região aqui. Né? Pesquisa na população, no eleitor total, é pesquisa quando você tem o teu candidato do teu partido e os candidatos dos outros partidos. Agora, fazer pesquisa na população de você mesmo, quem tem que dizer quem é o candidato é os membros do diretório do teu partido, para você sair de casa, né? Normalmente os membros, você participa, né? Normalmente os membros do diretório são candidatos a vereador, são os candidatos a vereador, né? Um ou outro que não é membro do diretório, mas a grande maioria já milita no partido, é membro do diretório, né? É normal isso, né? Então são eles, os membros do diretório, que são os cabos eleitorais principais, e são eles que têm que te apoiar. Você tem que sair da casa com o apoio da tua casa, né? Agora, você fazer pesquisa na cidade, isso, eu nunca vi isso. Nós vamos fazer uma pesquisa para o povo dizer qual é o candidato do MDB a prefeito, eles vão dizer, mas se vocês não sabem, nós é que não vamos saber. Não é verdade? Pode até ser grosseiro, e devem ser grosseiro. Né? E se o partido não sabe quem ele quer de candidato, vai perguntar para o eleitor que está lá na atividade dele, profissional, não está nem se importando com política, ele está trabalhando, está cuidando da vida, ele vai se importar lá 2, 3 meses antes da eleição, né? Porque qualquer pesquisa feita hoje, março de 2024, você vai topar aí com 35, 40, 50% de pessoas que não estão ligadas à eleição. Exatamente. A maioria não está, né? É nós que militamos. Quem está ligado na eleição são os pré-candidatos, os filiados, a imprensa, eu me incluo. Nós estamos mexendo para ver quem vai, quem não vai. Blá, blá. O cidadão comum que não é filiado, ele está lá, por que eu estou preocupado? A hora que sair os candidatos, vamos ver. Ele está preocupado com o trabalho dele, de fazer o churrasquinho no fim de semana, de tomar sua cervejinha, a família dele, não está lá nada com eleição. E ele não tem que dizer quem é o candidato ao partido, mas se o partido não sabe quem é o candidato, mas então esse partido, na minha opinião sincera, esse partido tem que pregar as portas, ir embora, fechar, para balanço. Eu sempre disse uma frase, mais como frase de efeito do que para ofender alguém, que o MDB tinha 4 pré-candidatos, o senhor, sim, o professor Carlos Creus e os 2 vereadores, o Johnny Marcos e o Márcio JF. E eu dizia, não sei nem se eu não escrevi nas minhas colunas, que quem tem 4 candidatos não tem nenhum. Verdade. Porque falta essa definição. O senhor tem razão, na minha opinião, quando fala assim, vamos fazer uma pesquisa, vamos botar os 4 nomes do MDB, misturar com o prefeito que vai à reeleição, provavelmente, com o Ficali, que está com o nome colocado aí. Como é que faz? Como é que afere? É claro que existem as pesquisas qualitativas, onde você traça um perfil de candidato, tal. Mas, de acordo com aquilo que o senhor fala, foi se protelando essa decisão, né? A protelação foi a propósito, né? Eu acho que o principal objetivo era que eu me cansasse e
ou perdesse o prazo de sair, porque agora o final do prazo é dia 6 de abril agora, para você mudar de partido. Então, a intenção era prorrogar isso até que eu, quem sabe, cansasse, até eles apostando na minha idade, né? Ele vai cansar e vai desistir, né? E daí nós lançamos quem nós quiser, como fizeram. Eu vou te dizer, o MDB já fez pesquisa, mas não cumpriu nenhuma. Na eleição passada, Tônio, resolveram numa reunião, aprovado por todo o diretório, reunião do diretório, até fiquei meio entusiasmado, resolveram que, e achei lógico, que iam fazer uma pesquisa junto aos filiados do partido, que até tem uma lógica, né? Sim. Né? Para ver quem que eles queriam ser candidato. E abriram lá as inscrições. Então me inscrevi eu, o Betinho Cruz, o Carlos Creus, o Aurélio De Bortolo? Borto, eu acho que o Gilson, me parece. O Gilson Ross, advogado? Esses 5 me lembro, mas eu acho que tinha 6, os 7 não me lembro dos outros. Mas enfim, para resumir a história. Fizeram a consulta aos filiados por telefone, me falaram que fizeram mais de 400 consultas, e é possível. Né? Quem foi os mais votados do partido? O Betinho Cruz e eu. Né? Então, ou era ele, ou era eu. Né? O Betinho disse que não podia ser candidato, por causa das atividades dele na empresa dele e tal. Fiquei eu. Nunca mais falaram comigo. Nunca mais. Sobre candidatura. Não me perguntaram se eu queria ser, se eu não queria ser, se eu deixava de ser. E faltando 30 ou 40 dias para a eleição, lançaram a companheira Silvane numa eleição suicida, né? Que não tinha condições. Como é que ia, em 30 dias, fazer alguém ter chance, ainda mais com uma candidatura forte, que era do Saulo. O que se fala hoje, como é que faz uma candidatura decolar? Não tem como, mas é impossível. Eu acho que nem que trouxesse o Papa aqui para ser candidato a prefeito ia ganhar a eleição, porque não tinha como ganhar. Então, essa é a atitude do MDB. E de novo, começou tudo de novo. Já tinha que ter o candidato há 2, 3 anos atrás. A primeira vez que nós ganhamos a eleição com o Menta, nós lançamos o Menta em 1978, porque a eleição era em 78. Aliás, era em 80. A eleição era em 80. Mas eles prorrogaram o mandato dos prefeitos, que o Reno era o prefeito, prorrogaram para 82 para ser tudo junto a eleição. Então nós foi aquele mandato de 6 anos. Isso. Aí nós ficamos fazendo campanha para o Menta durante 4 anos, que é uma coisa lógica. Ele ia no interior, ia na comunidade, ia nas festas, né? Ficamos todo esse tempo fazendo campanha. Agora você quer disputar uma eleição em 4, 5 meses com uma pessoa que não é tanto conhecido, né? É impossível querer ganhar a eleição. Então, eu acho que o MDB, o meu partido, infelizmente, não quer ganhar a eleição. Qual é o motivo? Eu não sei, mas deve ter algum motivo, deve ter algum interesse por trás disso aí, porque lógica não tem nenhum. Doutor Imar, no domingo, no Hotel Kinder, Sim. O senhor assinou ficha no PSB, eu estive lá, e lá no final o senhor falou assim: eu quero pedir para o presidente do PSB, o Barcaro, que me dê um prazo de 5 dias para eu confirmar essa filiação para a ficha ir para o cartório eleitoral. Eu entendi, e estou passando isso para o senhor agora, que o senhor deu um prazo assim para quem sabe uma luz batesse no MDB, houvesse uma reflexão que possibilitasse o senhor ser candidato pelo MDB. Nós estamos a 1 dia, 2 da gravação daquele episódio. Mudou alguma coisa, senhor Imar? Não, eu fiz esse pedido ao Barcaro a pedido de alguns companheiros meus, companheiros antigos, importantes, do MDB. Pedi, Imar, dê mais uma chance para eles, eu vou tentar conversar, vamos tentar conversar, para ver se eles criam um juízo, né? Até um deles me falou, eu vou falar com essa piazada aí para ver se eles criam um juízo. E quem sabe mudam de ideia. Eu disse, olha, eu acho difícil, mas vou fazer isso a pedido de vocês. Até fiz uma coisa que ficou um pouco, não sei se chata, ou ficou alguns
alguns dos dois partidos, tanto do Porque PT, foi ao ápice da sua filiação e... Isso, tanto do PT como do PSB ficou um pouco... Né, alguém pode ter ficado não muito contente com a minha posição. Mas eu quis dar essa oportunidade a pedido dos meus companheiros e dar essa oportunidade para o MDB para que ele não possa dizer, não, o Imar saiu, não quis saber de nós. Tomou a decisão de última hora, decidiu sozinho. Isso, então eu dei mais essa oportunidade. Espero, como você falou aí, a luz acho que tem que vir, só se vir do Luiz Henrique ou do Luiz Guimarães, descer de lá e pôr na cabeça do meu MDB. Que esse MDB aí, que não quer ser candidato, não quer ganhar a eleição, esse não é meu MDB. O meu MDB ia para a rua para ganhar a eleição. E nós ganhamos várias vezes, você sabe disso. Chegamos a ganhar até por 9 votos, numa disputa terrível, ferrenha contra o poder econômico, mas os nossos companheiros iam para a rua com vontade. E vou te dizer, eu vi nos companheiros que estavam lá do PSB, e do PT e companheiros do MDB que me acompanham, a mesma vontade. E tenho saído, Tony, aqui na cidade. Né? Eu nunca vi isso na minha vida política. Eu fiz campanha para mim mesmo, fiz campanha para outros candidatos. Né? Nunca vi isso. Populares, e onde eu vou, numa loja, num comércio que eu entro, eles me pedem se eu sou candidato, o senhor vai ser candidato? Estou pensando, acho que você, depende do apoio de vocês. E eles me dizem, nós estamos aqui, todo mundo é seu eleitor, pode ir de candidato, o senhor tem que ir de candidato. Escutei de uma senhora que me disse, o senhor, doutor Imar, o senhor é tido na cidade como um homem justo e um homem de responsabilidade. O senhor vai ter o voto da população. Essa pessoa, que eu não posso dizer o nome porque ela não me autorizou, essa pessoa não é nenhuma autoridade, é uma pessoa do povo, da população. E ela me disse isso e que me calou em mim, e se eu já queria ser candidato, diante dessas palavras, agora eu sou candidato e vou ganhar a eleição. Senhor Imar, o presidente Lula fez 41% dos votos na última eleição. E o PT, pelo menos, PSB junto, mas foi o PT quem deu essa avançada, com o Valmor, com o Hélio, sim, com o Vilmar, com as suas demais lideranças ali, o Paulão. Eles avançaram assim, e o senhor até disse no domingo, eu sou candidato da esquerda. O senhor mira realmente esse voto da esquerda? Eu miro todos os eleitores de Caçador. Eu sou um homem de esquerda. Isso eu sempre fui. Eu sou filiado do MDB, fundador do MDB, em várias regiões, mas sou do MDB de esquerda. O que é ser de esquerda ou de direita? Ser de esquerda é ser voltado à população mais carente, à população mais pobre. Ser de direita é ser do milionário, do bilionário, todos os bilionários possivelmente são de direita. Então eu sou de esquerda, do MDB de esquerda, centro-esquerda, e continuo sendo. O Lula é o Lula, né? Eu não posso dizer que esses votos são do PT ou são do... Ele está acima dos partidos. Ele está acima, o Lula é o Lula, né? Mas é um homem de esquerda. Como eu sou, ele também é. Até mais do que eu. E ele fez esses votos. O que quer dizer isso? Que esse eleitor não votou lá na direita porque não coaduna com essas ideias. Então eu acredito que eu vou trazer, pelo menos, a grande maioria desses votos, porque eu sou o único candidato dos que estão aí colocados, pode ser que apareçam outros, mas dos que estão colocados, eu sou o único que tenho essa visão. Mas eu vou receber votos, eu tenho certeza absoluta de votos que também votaram no Bolsonaro, no interior, muitos, acho que até a maioria votou, mas que são meus eleitores porque reconhecem a minha capacidade de administração, o que eu fiz para o interior, e aqui na cidade também. Tem muitas pessoas que votaram lá no outro candidato, que não no Lula, mas que vão votar em mim. Tenho recebido de pessoas que eu sei que votaram no outro candidato, que não no Lula, que me dão
que dizem que são meus eleitores, porque reconhecem em mim a condição de melhor governar Caçador. Seu Imar, para a gente dar, de certa forma, um norte para essa turma do PT e do PSB, que o senhor lá no fim do discurso falou, e eu peço ao Barcaro que me dê 5 dias para eu esgotar o prazo com o MDB. O senhor não teme que esse grupo esfrie um pouco? Não, eu tenho falado aliás, eu falei, o Barcaro sabe disso, eu já falei antes com ele sobre essa possibilidade. E eles me disseram, olha, Mar, esgote todas as possibilidades com o MDB. Nós queremos que você seja candidato do MDB e nós te apoiamos de qualquer forma. Nós queremos que seja candidato porque é mais um partido. Você sempre foi ligado ao MDB, ao eleitor do MDB. Nós queremos ganhar a eleição. Nós não queremos que seja candidato desse ou daquele. Se você conseguir ser candidato do MDB, nós temos o apoio da mesma forma que vamos ter se você for candidato do PSB ou do PT, né, vai ter o nosso apoio. Eu tenho certeza que eles não vão recuar nem 1 milímetro por essas minhas palavras, vão compreender a minha atitude. Afinal de contas, como você mesmo falou, faz mais de 50 anos que eu milito no MDB, não é fácil você se desprender, né, do partido, é lógico, né? Eu estou me desprendendo, estou saindo do MDB, claro que com tristeza, lógico, eu preferia ser candidato do meu partido, do qual eu conduzi aqui. Aliás, quando eu conduzi esse partido, as vitórias que nós tivemos no MDB, ou foram comigo mesmo, como que fui candidato a prefeito, né, que eleito pela Câmara, ou que levei outros à prefeitura. Sempre o condutor na campanha fui eu, das vitórias. Das derrotas nunca fui. Seu Imar, encerrando praticamente o nosso podcast de hoje, queria deixar o microfone aberto para as suas considerações finais. Olha, eu só quero agradecer a você por essa oportunidade de poder divulgar. Eu sempre falo, eu de informática, essas coisas, eu não entendo quase nada. Tá? Eu não sei nem mandar aí no Instagram, não sei o quê, não entendo nada disso. Então, quero agradecer a você dessa oportunidade e dizer aos eleitores, resumindo tudo isso que nós falamos, dizer aos eleitores que o que eu estou oferecendo é a minha experiência, a minha vida profissional e a minha vida política, que todos conhecem aqui em Caçador, em proveito de Caçador. Não quero ocupar cargo por qualquer honraria, não. Quero ocupar o cargo para poder fazer alguma coisa pela minha cidade, ainda quando tenho saúde e tenho vontade e tenho competência para isso. Obrigado, senhor Imar. Para você que nos dá o prazer da audiência, eu faço aquele agradecimento especial. Você sabe, aqui, credibilidade e informação concreta. Para você que quer saber tudo, ou quase tudo que se permite que a gente saiba em termos de política de Caçador da região, é só você entrar lá no nosso site, agora é sc.com.br, lá nas notas do Tony, lá tem tudo. E aqui o nosso podcast é toda quarta-feira. Então, para você, muito obrigado, porque aqui você sabe, toda quarta, à tarde, uma entrevista que interessa aos catarinenses. Obrigado. O podcast do Tony agradece a sua audiência. Um abraço.